Meus irmãos, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos muito felizes de mais uma oportunidade presenteada por Deus para estarmos aqui nesse programa da IPP TV, no programa de vida devocional, onde costumeiramente temos compartilhado da palavra de Deus. Eu quero fazer o convite para que você e sua família, aqueles que podem estar assistindo nesse momento, estejam conosco. Iremos conversar um pouquinho nessa manhã a respeito do tema A Promessa de Deus é Segura. A fundamentação dessa nossa conversa, a promessa do Senhor é segura, ela está em 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Amém? Vamos proferir inicialmente uma palavra de oração, crendo e pedindo ao bondoso Deus instrumentalização e orientação por meio do seu Espírito Santo, para que possamos assim estar compartilhando a palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua atenção, Pai, para conosco. O teu amor, ó Deus, nos constrange, Pai, a cada manhã, a cada dia, Pai. Tão grande amor para conosco. Pedimos ao Senhor, ó Deus, a tua direção. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor ensine, edifique, exorte as nossas vidas, Pai. Que possamos sair diferentes pelo qual nós começamos a ouvir essa palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero fundamentar a nossa conversa aqui nessa manhã sobre a expressão e o título, A Promessa do Senhor é Segura. 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão. O que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pela água que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá, como um ladrão na qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessária que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dispararão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Meus queridos, a maioria dos cristãos, elas precisam ter a relembrança contínua
a respeito das verdades bíblicas que esse texto aqui nos oferece. O apóstolo Pedro, quando ele estava falando especificamente, é importante dizer que aqui nesse momento, alguns problemas estavam tendo, algumas questões estavam sendo muito debatidas dentro da igreja naquela época. O principal problema é que o gnosticismo e outras religiões estavam sendo permeadas dentro do seio da igreja. A bem da verdade é que muitos estavam discutindo a respeito do seguinte: mas se Jesus falou isso lá atrás e agora não aconteceu, possivelmente nada mais irá acontecer. Possivelmente nada mais irá ter como essência nesse processo. E a Bíblia nos relata, por meio desse capítulo de número 3 de 2 Pedro, que a promessa do Senhor é segura. Eu quero aqui nessa manhã rapidamente fazer alguns destacamentos claros a respeito dessa segurança dessa promessa. Primeiro, é muito importante dizer que nesse momento nós precisamos considerar que sempre haverão nos últimos dias, como este que estamos vivendo, zombadores e escarnecedores a respeito da vida do Senhor. Zombadores a respeito do quê? Da segunda vida de Jesus. Todos sabem que os últimos dias, a palavra do Senhor nos descreve algumas características. O amor se esfriará, entre outras questões que os evangelhos nos oferecem. Porém, aqui esse texto é muito interessante. Por quê? Porque nós precisamos ter na nossa mente que o Cronos e o Kairos, ou seja, o tempo de Deus e o tempo do homem, são totalmente diferentes. A Bíblia nos relata nesse texto que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Por quê? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. Talvez eu não sei você, mas eu nasci, pela misericórdia e bondade do Senhor, num lar cristão. Desde a minha época da escola bíblica dominical, quando eu participava, na minha tenridade, eu escuto os professores dizendo: olha, Jesus vai voltar. Jesus virá voltar para resgatar e levar a sua noiva, a sua igreja. Essa palavra, ela permeou meu coração há muitos e muitos anos atrás, e hoje ela continua sendo viva. Hoje ela continua sendo tão reluzente no meu coração que todo cristão deveria ansiar e desejar por essa vinda de Jesus. É interessante que a promessa do Senhor, ela é segura. Ele prometeu que voltaria. E para Ele não nos deixar só nesse período do seu regresso e nos voltar, Ele nos deixou o teu precioso Espírito Santo para conosco. O Espírito Santo, conforme destaca no Evangelho de João, é o Espírito que é aquele que nos consola, que intercede por nós, é aquele que com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como devemos, mas Ele nos ajuda a interceder junto ao Pai. Então eu quero aqui nessa manhã, meus irmãos, com muita humildade e respeito, trazer à sua memória, trazer ao seu coração a grande verdade que nos motiva, a grande verdade que nos dá esperança, a grande verdade que deve ser o motivo das nossas orações, que é a volta de Jesus Cristo, a gloriosa volta de Jesus. É interessante que nesse texto, um princípio que nós não devemos esquecer, novamente, para Deus, um dia é como 1000 anos. Ou seja, 1000 anos é como um dia. Deus não trabalha na nossa cronologia, Ele não trabalha na nossa temporalidade. Então, quanto mais você pensa assim, nossa, eu sempre escutei que Jesus voltaria, eu sempre escutei isso das pessoas, essa verdade não pode trazer um esquecimento ao seu coração. Essa verdade não pode trazer em você um pseudo-conforto desse mundo. A Bíblia nos relata que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia nos relata que esse mundo ele está totalmente perdido. Nós somos, como a Bíblia nos relata, peregrinos em terra estranha. A minha nacionalidade, a sua nacionalidade não é dessa terra. Temos uma nacionalidade de que nós somos, a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, aquele sangue vertido, nós somos co-herdeiros do reino de Deus. E nessa manhã eu quero trazer viva para você a seguinte questão: a promessa do Senhor está viva, Jesus voltará. E talvez a grande pergunta para mim e para você nessa manhã é: estamos preparados?
Estamos preparados? Verdadeiramente a volta de Jesus traz para conosco um temor, traz para conosco uma busca significativa e contínua de quê? Olha o que o versículo fala no final do 11. Santidade e piedade. Qual é o nosso comportamento que temos vivenciado nos dias de hoje? Qual é o comportamento que nós temos tido dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor? Tem pessoas que vivem talvez um flertar com esse mundo, um flertar com essas pseudo coisas que o mundo pode oferecer, e esquece que a nossa maior motivação deve ser o quê? Aguardar ansiosamente a vinda do nosso noivo, aguardar ansiosamente a vinda de Jesus que virá nos buscar e nos levar para todo sempre. Tem alguns cânticos que realmente nos fazem refletir sobre essa vinda de Jesus. Um cântico muito, muito bonito que eu cantava quando era menor, era aquela ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei. Talvez o nosso grande sonho, o nosso grande desejo é de um dia, sim, estar com Cristo. A Bíblia nos relata que há um novo céu, uma nova terra nos esperando. A Bíblia nos relata que existe o quê? Uma morada celestial preparada para nós. A Bíblia nos relata que existe uma nova Jerusalém esperando por mim e por você. E é tão interessante que nós precisamos aguardar esse dia, essa vinda de Jesus, confiando nas suas promessas. Confiando nas suas promessas. É tão interessante que esse texto ele nos lembra claramente de que quando toda essa materialização que existe hoje, ela será consumida pelo fogo. A Bíblia nos relata a história de, com a vinda de Cristo, aquelas pessoas que já estão, que já morreram, que já estão descansando, elas serão levadas. Nós teremos, no segundo momento, a ascensão junto aos céus, com o corpo naturalmente glorificado. Haverá toda uma mudança, já está tudo preparado. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, que a vinda de Jesus ela é mais real do que nunca. A vinda de Jesus ela está tão mais clara e concreta que estamos vivendo os dias, eu acredito que estamos vivendo os últimos dias. Então a minha pergunta para você nessa manhã é: aonde você precisa ter um conserto? Aonde você precisa ter um momento de reflexão e mudanças em comportamento? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez a grande questão que você quer esquecer, não quer confrontar, é a seguinte verdade: a vinda de Jesus ela está iminente. E a minha pergunta continua sendo como toda pergunta aqui nesse momento pela manhã: o que você, eu estamos fazendo? Como que está a nossa casa? Como que está a nossa vida de adoração? Como que está a nossa vida de santidade? Como que está a nossa vida de piedade para com as demais pessoas? É interessante que nesse texto demonstra que o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente será exposta ao fogo. Em outras palavras, a Bíblia fala que num piscar de olhos, a trombeta tocará. Quando aquela trombeta tocar? Quando chegar aquele dia? Quando chegar aquele glorioso dia em que nós encontraremos com o nosso noivo, que nós encontraremos com o amado das nossas almas, quando nós encontraremos com aquele Jesus que morreu por mim e por você naquela cruz, quando nós encontraremos aquele Jesus que esteve aqui nessa terra, que passou por todos os sentimentos humanos que poderiam acontecer, e Ele falou para mim e para você: olha, não estejais aflitos, eu venci esse mundo. Nesse mundo nós passaremos sim por muitas aflições, mas nós precisamos ansiar e desejar pela volta de Jesus. A Bíblia não fala que tudo que existe será aniquilado, tudo que existe será destruído. E nós iremos sim prestar contas para Jesus de todos os nossos atos. E a pergunta continuamente fica: você está preparado para a volta de Jesus? Você que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu não conheço
Eu não conheço absolutamente nada da sua história e da sua vida. Mas uma questão que precisa ser deixada muito clara nessa conversa pela manhã é: você está preparado? Talvez um deslize, talvez um erro, talvez um pecado que você cometeu fez você esfriar no amor em Cristo, fez você esfriar na comunhão para com Deus. E essa manhã é uma manhã que talvez para muitos pode ser uma manhã normal, natural, mas para você hoje pode ser aquela manhã que você está dizendo no seu coração: eu quero voltar para Jesus, eu quero recebê-lo na minha vida, eu quero aceitá-lo como tão somente o meu único e pleno Salvador. Eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a comunhão na igreja, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero arrepender das minhas transgressões, porque somente Jesus, Ele pode apagar todo o seu passado pecaminoso e te dar uma nova vida e vida em abundante. O que eu fico mais perplexo é que muitas pessoas vivem uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, achando que a esperança delas é tão somente essa vida. Se a nossa esperança fosse somente essa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis que poderiam existir. Por isso eu quero conclamar você nessa manhã a dizer para você com muito amor e carinho: a promessa de Deus é segura. Ele prometeu. Você pode ter escutado por muitas pessoas: cuidado, Jesus vai voltar. Tome juízo, Jesus vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, Jesus vai voltar. Mas chegará um dia que essas pessoas elas gostariam de ter feito esse arrependimento. Elas gostariam de poder ter essa oportunidade de fazer esse conserto, mas elas não terão mais essa oportunidade. Haverá um dia, na volta de Jesus, em que tudo começará no período apocalíptico, né? No período dos capítulos finais da vinda de Jesus, e a trombeta ela vai dar o início a todo esse processo. Mas terão pessoas que naquele momento vão querer urgentemente, desesperadamente, de uma forma tão gritante, se arrepender dos seus pecados, ter esse encontro com Jesus, pedir para Jesus vir morar no seu coração, mas não haverá mais tempo. O tempo é hoje, a oportunidade é agora. Dobre o seu joelho nesse momento, dobre os seus joelhos nesse sofá, nessa cama, onde quer que você esteja. Faça uma oração de arrependimento, faça uma oração de confissão dos seus pecados. Convide Jesus para vir morar na sua vida, convide Jesus para vir transformar o seu lar. Convide Jesus para realmente fazer uma grande e profunda mudança na sua casa, porque só Ele consegue fazer isso. Aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vinda, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Ou seja, confiamos nas promessas de Deus e aguardamos o seu retorno, confiando nas suas promessas. É tão interessante que religiões das mais diversas possíveis, heresias das mais profundas existentes, todas elas virão para poder confundir a mim e a você nesses últimos dias, dizendo que Ele não voltará, dizendo que não haverá mais aquela promessa da vinda, da segunda vinda dele, não haverá mais oportunidade para Ele vir resgatar. Muitas heresias serão ditas nesses últimos dias, mas eu não abro mão da palavra do Senhor, eu não abro mão de confiar na sua promessa, eu não abro mão de justamente colocar a minha vida em constante santidade e piedade e aguardando esse glorioso e terrível dias. Glorioso para aqueles que sabem que estão com o nome escrito no livro da vida, e terrível dia para aqueles que verdadeiramente não se apartaram do pecado e vivem uma vida dissoluta. A minha pergunta é: qual é a sua escolha nessa manhã? Hoje você tem a decisão. Hoje você tem a oportunidade de você decidir se você verdadeiramente quer se arrepender dos seus pecados e se colocar aos pés da cruz. Eu quero fazer uma oração com você.
Aonde você estiver, você, se possível, dobre seus joelhos agora. Fique num momento agora de abrir o seu coração, dizendo assim: Deus, eu tive por muitas vezes na tua presença, mas um pecado, um problema me afastou do Senhor, me afastou da tua presença. Talvez você já está com saudade de voltar para os braços de Deus. Talvez você está com saudade de voltar para a comunhão. Talvez você está com saudade de poder abrir, encher o seu peito de ar e cantar louvores para o Senhor. Talvez você está com saudade de verdadeiramente se prostrar aos pés e se entregar. E hoje é o momento para você fazer isso. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque a promessa do Senhor ela é viva. A promessa do Senhor ela é concreta. A vinda do Senhor é real. A promessa do Senhor é segura, Pai. Por muito, ó Deus, as pessoas têm tido, Pai, esse esquecimento. Elas têm se apostatado da fé, Pai. Elas têm se distanciado. Elas se esqueceram, Pai, que esse glorioso dia para alguns e terrível para outros, Pai, irá acontecer de uma forma sorrateira, de uma forma repentina. E como a tua palavra diz, ela acontecerá, esse dia do Senhor acontecerá, Pai, como um ladrão, ou seja, repentinamente, Pai. Que aquelas pessoas que estão atualmente, Pai, longe dos caminhos do Senhor, elas possam verdadeiramente se prostrar aos teus pés, se prostrar, ó Deus, perante a Ti, Pai, para que elas verdadeiramente tenham esse encontro com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro, ó Deus, repreendendo, ó Pai, toda sorte maligna, toda influência ou ingerência maligna contra a vida dessas pessoas, Pai, que tem, ó Deus, tentado e lutado, Pai, mas o inimigo tem colocado, ó Deus, obstáculos. Em nome de Jesus, Pai. Nós, ó Deus, clamamos pelo sangue de Jesus, que tem todo o poder, Pai. Que o teu sangue alcance a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que elas possam confessar e se arrepender dos seus pecados. E, sobretudo, entregar o seu coração, ó Deus, para Ti. Nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai. Porque grandes coisas o Senhor há de fazer. E grandes coisas o Senhor há de, Pai, de transformar a vida de cada um dos teus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e sua casa. E não esqueçam, a promessa do Senhor é segura. A vinda do Senhor é iminente. Prepare-se.